A paz de Alcha a todos os irmãos. Vamos dar continuidade ao estudo dos 9 dons do Espírito. Aqui no capítulo 1 Coríntios, capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 11, vamos ler. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que eres gentios, levados aos ídolos mudos, conforme éreis guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Yahweh diz, Yahweh é anátema, e ninguém pode dizer, Yahweh é o Mestre, senão pelo Espírito Santo. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Yahweh é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Altíssimo, que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil, porque a um o Espírito é dado a palavra da sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito o dom de curar, e a outro a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação das línguas. Mas um só é o mesmo Espírito que opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Dom de profecia. O que é o dom da profecia? Os dons do Espírito, concedidos a todos por ocasião da imersão, ou mesmo ao nascer, mas se aperfeiçoa e ganha mais clareza depois da imersão nas águas. Esses dons nos capacitam para servirmos à Igreja do Machia. Por meio do dom da profecia, o Altíssimo fala claramente e de forma simples e direta com o homem, para edificá-lo, exortá-lo e consolá-lo. Em 1 Coríntios 14, no versículo 3 diz, mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. Diante da palavra do Altíssimo, da voz divina, devemos nos colocar em atitude de respeito e de obediência. A profecia não tem dia nem hora certa para acontecer, é na vontade do Altíssimo. Geralmente, as profecias são ditas na primeira ou na segunda pessoa, pois o Altíssimo é um Pai zeloso e amoroso e nos fala diretamente. Um exemplo, como a maneira que se apresenta uma profecia quando o Altíssimo fala conosco através de visões ou de sonhos. Não temas, ou então, tu és o meu povo, ou então, meu filho, ou também, eu sou o teu Criador. Essas mensagens são para nos falar sobre eventos que precisamos saber. Para nos ensinar, corrigir ou alertar. A veracidade da profecia. Observação. O que é veracidade? É a mesma coisa que verdade e autenticidade. Uma coisa verdadeira. Depois que a mensagem é proclamada, ou seja, depois que a profecia, seja por visões, estando acordados ou visões em sonhos, é entregue ao profeta pelo próprio Espírito do Altíssimo, e é revelada para a igreja, temos que estar atentos para ouvir e para que o Altíssimo confirme. Em 1 Coríntios, capítulo 14, do versículo 29 ao 33, podemos ver. E falam 2 ou 3 profetas e os outros julguem. Mas se a outro que estiver assentado for revelada alguma coisa, cale-se o primeiro, porque todos podereis profetizar uns depois dos outros, para que todos aprendam e todos sejam consolados. E os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas, porque o Altíssimo não é criador de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. Aleluia. O Espírito do Altíssimo que está em nós confirma em nosso espírito se a profecia vem dele. O Altíssimo pode utilizar da própria palavra, as Escrituras Sagradas, de visões, de sonhos ou um sentimento para confirmar a veracidade da profecia. Estas têm de estar de acordo com a doutrina do Evangelho
e a finalidade é dar honra ao Altíssimo e a salvação dos homens. Observação. Nem sempre a profecia dada à igreja ou a um determinado irmão acontece rapidamente, pois dificilmente o Altíssimo diz o dia, o mês e o ano que vai acontecer. Muitas vezes ele deixa esses detalhes disfarçados. Exemplo: das profecias dos profetas dentro das Escrituras, muitas estão em parábolas. Usa-se algumas imagens para simbolizar o que o Altíssimo quer revelar aos seus filhos e servos. Outra diferença temos que saber qual a diferença entre profecias e estudo da palavra. Por exemplo, o profeta Daniel fez o estudo da profecia do profeta Jeremias, Irmial. Essa profecia está no livro de Jeremias, no capítulo 29, no versículo 10, que revela ao povo do Altíssimo quanto tempo eles ficariam na Babilônia. Em Daniel, capítulo 9, do versículo 1 ao 2, mostra quando o profeta entendeu a profecia. O profeta fez o estudo dessa profecia para saber o tempo exato que terminaria o exílio dos Ialdins na Babilônia. Mas ele entendia que o tempo do exílio terminava no reino do rei Nabucodonosor, mas terminaria no reinado seguinte, no reinado do rei Dario. Consentimento da vontade. O dom da profecia edifica a igreja. Podemos ver isso em 1 Coríntios, no capítulo 14, no versículo 4. O que fala em línguas edifica a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Ninguém profetiza sem o consentimento da vontade própria. Aquele que tem as palavras do Altíssimo na mente, se não pronunciarmos a profecia por medo, insegurança ou respeito apenas humano, podemos deixar de revelar a vontade do Altíssimo. E isso é desobediência. E receberemos uma disciplina dial. Isso é muito sério. Podemos ver isso em Ezequiel, capítulo 33, do versículo 1 ao 9. Vamos ler? E veio a mim a palavra de Ial, dizendo: Filho do homem, fala aos filhos do teu povo, e dize-lhes: quando eu fizer vir a espada sobre a terra, e o povo da terra tomar um homem dos seus termos, e o constituir por seu atalaia, e vendo ele que a espada vem sobre a terra, tocar a trombeta e avisar o povo, se aquele que ouvir o som da trombeta não se der por avisado, e vier a espada e o tomar, o seu sangue será sobre a sua cabeça. E ele ouviu o som da trombeta, e não se deu por avisado, o seu sangue será sobre ele, mas o que se dar por avisado salvará a sua vida. Mas se quando o atalaia vir que vem a espada, não tocar a trombeta, e não for avisado, o povo, se a espada vier levar uma vida dentre eles, este tal foi levado na sua iniquidade, mas o seu sangue demandarei da mão do atalaia. A ti, pois, ó filho do homem, te constituí por atalaia sobre a casa de Israel. Tu, pois, ouvirás a palavra da minha boca, e lhe anunciarás da minha parte. Se eu disser ao ímpio, ó ímpio, certamente morrerás, e tu não falares para desviar o ímpio do seu caminho, morrerá esse ímpio na sua iniquidade, mas o seu sangue eu o demandarei da tua mão. Mas quando tu tiveres falado para desviar o ímpio do seu caminho, para que se converta dele, e ele não se converter do seu caminho, ele morrerá na sua iniquidade. Mas tu livrastes a tua alma. Aleluia. Aqui está mostrando claramente. Atalaia é aquele vigia que fica na torre vigiando, né, avisando os perigos que vêm. O significado espiritual é um profeta, né? Um profeta ou uma pessoa que foi levantada para trazer revelações para a igreja, como por exemplo o nosso irmão Romilson. Então, quando a pessoa tem um dom de profecia e o Altíssimo revela para a pessoa e manda dar um aviso a um determinado irmão ou à igreja, a pessoa que tem um dom de profecia não pode não temer julgamentos, porque se vem realmente de Ial, a pessoa tem que obedecer a Ial, independente do que os outros vão achar ou não.
Mas isso antes de revelar a profecia, ou que o Pai quer que revele, ou exortação, ou resposta de oração, primeiro devemos entrar no jejum em propósito e pedir para o Altíssimo confirmar de uma maneira que somente nós e o Altíssimo saiba se realmente a profecia, a visão vem dele. A mensagem tem que ser passada para a igreja ou para uma determinada pessoa que a profecia foi encaminhada. Não devemos temer o julgamento alheio, pois a missão é entregar a mensagem do Altíssimo. Mas antes de passar a mensagem, temos que ter certeza que ela vem de Yahweh. Louvado seja Yahweh. Yahweh não nos força a seguir ele, mas nos mostra que é o melhor caminho segui-lo e obedecê-lo. Mesmo que não entendamos sua vontade, ou mesmo que seja ao contrário da nossa vontade, pois ele sabe do nosso futuro e sempre quer o melhor para nós. Ele usa o nosso conhecimento e obediência e pede que deixemos ele nos usar. Nossa colaboração é essencial. Os dons do Espírito de Yahweh concedidos a todos pelo Altíssimo ficam mais evidentes depois da imersão nas águas. Os dons nos capacitam para servirmos a igreja de Yahweh. Para os nossos dons serem melhores aproveitados, precisamos ter em mente que são exigidas algumas condições, como, por exemplo, ter humildade e pureza de coração, ler e buscar, conhecer e entender as Sagradas Escrituras, que são a revelação da vontade de Yahweh, uma vida de oração, desejo de servir aos irmãos, perseverança, insistir e não desistir fácil, porque o maligno vai levantar situações e pessoas para tentar nos fazer parar, porque os dons são para o bem de toda a igreja. Para termos certeza, que o dom e a revelação vem do Altíssimo, vamos ler aqui em 1 João e Yohanan, do capítulo 4, do versículo 1 ao 6. Amados, não creiais em todo espírito, mas provai se os espíritos são do Altíssimo, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisso conhecereis o espírito de Yahweh. Todo espírito que confessa que Yahshua Mashiach veio em carne é de Yahweh. E todo espírito que não confessa que Yahshua Mashiach veio em carne não é do Altíssimo. Mas este é o espírito do anti-Mashiach, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que está já no mundo. Filhinhos, sois do Altíssimo, e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Do mundo são, por isso falam do mundo, e o mundo os ouve. Nós somos do Altíssimo. Aquele que conhece ao Altíssimo ouve-nos. Aquele que não é de Yahweh não nos ouve. Nisto conhecemos nós o Espírito da verdade e o Espírito do erro. Louvado seja Yahweh. Que tenhamos discernimento de espírito, para saber discernir quando o dom vem do Altíssimo, quando a revelação vem dele, quando o estudo vem dele, quando uma exortação vem dele, quando uma palavra vem do Altíssimo, um sentimento e um pensamento, para que possamos servir de melhor maneira. E para termos os dons do Altíssimo, nós temos que orar e pedir, mas com o intuito de servir aos irmãos e à igreja, não com intenção de aparecer ou de ser melhor do que os outros irmãos, porque o Pai não se agrada de pessoas com coração altivo, pessoas de coração rancoroso, de coração orgulhoso ou presunçoso que se acha melhor do que os outros. Os dons não são nossos, é de Yahweh, é apenas algo emprestado, somos vasos usados por Ele, e os dons é o Espírito de Yahweh agindo em nós, para benefício nosso e para benefício da igreja. Vemos outros versículos, capítulos e versículos das passagens que falam sobre o dom de profecia. Em 1 Coríntios capítulo 12, do versículo 1 ao 11, vemos como os espíritos de Yahweh distribuem os dons. Outras passagens sobre profecia. 1 Coríntios capítulo 1, Romanos capítulo 12, versículo 6, 1 Coríntios capítulo 14, versículo 39, Atos dos Apóstolos capítulo 2, versículo 17 ao 18, 1 Coríntios capítulo 14, versículo 26, 1 Coríntios capítulo 14, do versículo 3 ao 5,
1 Coríntios, do capítulo 14, do versículo 29 ao 33, Efésios, capítulo 4, do versículo 11 ao 13, 1 Coríntios, do capítulo 14, do versículo 24 ao 25, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, do versículo 20 ao 22, Deuteronômio, capítulo 18, do versículo 21 ao 22, Mateus, do capítulo 7 ao 15, do versículo 15 ao 18, Atos, do capítulo 19, do versículo 5 ao 6, Atos, capítulo 11, do versículo 27 ao 30, e Atos, do capítulo 21 ao versículo 8, do 8 ao 9. Boa leitura aos irmãos, que Deus abençoe a todos, que Deus nos capacite para a boa obra, que possamos ser sal e luz nessa terra, que possamos cada vez mais, que Deus forme e ache dentro de nós, e que sirvamos e agradamos a Deus com nossas ações, com nossos pensamentos e com nossas palavras. Que Deus abençoe a todos, a paz de Deus.